E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá quando é que você vai assistir esse vídeo. Então, eu tô querendo conversar com você que tá fazendo aula comigo de exame físico, mas também o vídeo está aberto para quem tiver interesse. E aí, uma dúvida nessa época de Covid é que a gente tenha consciência de como que faz o exame físico do aparelho respiratório legal, para que a gente possa diminuir um pouquinho a sensação de pânico, ter um pouquinho esse paciente manejado de forma correta. Vamos lá. Relembrando que exame físico do aparelho respiratório para o enfermeiro é essa pessoa iluminada que tem que usar o exame físico como ferramenta de trabalho na assistência, seja ela em ambiente hospitalar ou não. Ele tem que pensar o seguinte: o enfermeiro, bom esteto, um esteto que transfira confiança para você, que a ausculta seja de qualidade. E principalmente que a gente tenha sabedoria para usar o exame físico aliado à anamnese, principalmente agora, nessa pandemia louca aí. Então vamos lá. Quais são os pontos de ausculta? Você sabe que o ponto mais interessante para o enfermeiro são 4 pontos na parte anterior, 8 pontos na parte posterior, magiando todo o pulmão. Na parte anterior a gente tem ápice e base, podendo ampliar um quinto ponto de ausculta, que é o lóbulo médio do pulmão direito. Então vamos ubicar a parte do pulmão, lembrando que esse esteto, o diafragma, tem que estar extremamente aderido à pele e tem que estar longe de proeminências ósseas. Então a gente vai estar próximo da pele, tá? Vamos esquecer aí a coluna, as escápulas, a gente não escuta, não faz ausculta em escápula. E como é que eu sei que eu estou fazendo essa ausculta e esse paciente ele está com um quadro respiratório ligado, direcionado a um resfriado comum? Então, na inspeção eu tenho coriza, resfriado comum igual coriza. E na ausculta eu tenho uma ausculta com ronco, certo? Esse ronco é uma característica do resfriado comum. Na ausculta do frêmito ou na ausculta vocal, eu não tenho alteração nenhuma. Então, essa é a diferença. Inspeção com coriza, ausculta com ronco, igual resfriado comum. A maioria das vezes, tá certo? Já em relação à gripe, como é que eu sei que esse resfriado comum ele é uma gripe? Eu tenho uma amplificação disso. Eu tenho um paciente que já vai lhe expressar quadros relacionados a quadros febris, a prostração, a dispneia, esforço respiratório, tá? Então, esse paciente já vai ser manejado como gripe. E gripe pode ser igual a Covid, igual a H1N1. O que eu descarto? Como é que eu faço esse diferencial? Né? Anamnese, história clínica. O paciente vai referir de onde que ele veio, viajante, não viajante, chegou a quantos dias, teve contato ou não teve contato, qual os comunicantes disso. Um alerta muito grande para essa época, além do Covid e do H1N1, são os quadros graves de pneumonia. A gente que está no hospital está vendo direto paciente, principalmente criança, cara, tendo que fazer dreno de tórax, um dreno só pus, só empiema. Então, por que os pacientes estão com pneumonia, tá certo? Como é que eu chego ao diagnóstico de pneumonia e não de síndrome respiratória aguda? A gente sabe que a pneumonia precisa de tempo, né? Ela precisa se instalar e fazer com que o tecido pulmonar se infecte, certo? Então eu vou ter uma percussão desse tórax, faz a percussão lá indireta, eu vou ter som maciço. Olha lá, esclarece o claro pulmonar, percussão com som maciço, igual a pneumonia. Eu vou ter, aparentemente, na expressão, um paciente com dispneia, né? Ele não está em sofrimento respiratório ainda, está com uma dispneia leve. Isso é uma alteração significante. A minha ausculta, além dos roncos, eu vou ter estertores. Pneumonia, ausculta com estertores. Isso não é legal. E quando eu faço a ausculta vocal, eu vou auscultar amplificação do som vocal. Olha que bacana, né? Então isso aí eu já tenho um quadro de pneumonia. Vamos lembrar que para COVID, meu exame físico ele vai ser muito associado à anamnese. Eu vou lembrar que ele vai me dar uma história de contato com outras pessoas de áreas muito mais endêmicas, né, do que simplesmente de Paraná. Se vocês prestarem atenção,
nossos pacientes aqui de Paraná, eles sempre associam viagens a São Paulo, sempre associa o quadro respiratório a uma história clínica relacionada à presença do Covid em outras áreas. Então, o que a gente faz aqui? Ter atenção, só isso, tá bom? Boa sorte para vocês que estão em campo e atenção para vocês que estão estudando, que vão ser excelentes enfermeiros. Beijocas!